testemunhos sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. Pastores, seminaristas e santos que participaram do seminário online de Shincheonji, bem-vindos. Eu sou Hong Chol, o moderador. As profecias do Apocalipse e as realidades que foram cumpridas, que os crentes devem conhecer, estão sendo transmitidas ao vivo para todo o mundo através do YouTube. O livro de Apocalipse, considerado difícil de entender, é claramente explicado no seminário online de Shincheonji. Por isso, está atraindo não apenas os crentes, mas também os pastores. Creio que os ouvintes aqui estão percebendo que o Apocalipse é extremamente racional e possível de entender claramente por meio da Bíblia, conforme você ouve mais. Em vez de ser difícil e complicado, porque foi interpretado pela regra dos homens, espero que seja um tempo de graça e amor para umedecer a alma sedenta com a palavra de Deus. E comecemos com a oração. Oraremos com o mesmo coração. Deus Pai, obrigado. Agradecemos e glorificamos por nos permitir realizar o seminário online de Shincheonji. Testemunho sobre a profecia e cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus em todo o mundo hoje. Conforme profetizado em Apocalipse 22:16, o pastor prometido do Novo Testamento, que Jesus enviou para as igrejas, o presidente de Shincheonji e os 12 chefes das tribos que aprenderam do pastor prometido, estão testemunhando claramente as profecias e cumprimento do Apocalipse. Na última vez, aprendemos as palavras de Apocalipse 6, e hoje aprenderemos as palavras de Apocalipse 7 por meio do chefe da tribo de João. Deus, por favor, esteja conosco para que esse seminário eleve a glória para o Senhor. Por favor, esteja com o chefe da tribo de João para que possa testificar claramente o segredo do céu em Apocalipse 7 pelo poder do Espírito Santo. Por favor, derrame sua graça e amor abundantemente a todos os pastores, seminaristas e os santos que participaram hoje, para que possam entender suas preciosas palavras. Oro para que seja um momento abençoado, cheio do Espírito Santo e da palavra, para dar glória apenas ao Senhor Deus. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Gostaríamos de informar que o seminário online de hoje está sendo realizado em estrita conformidade com as regras de quarentena e distanciamento social. Na última vez, aprendemos as palavras do Apocalipse 6. Acredito que a obra de Deus e de Jesus, que promete e certamente cumpre, teria dado uma lição valiosa aos seus corações. Hoje, vou falar sobre Apocalipse 7, que fala sobre a criação das 12 tribos, o novo reino e novo povo de Deus. E isso é um capítulo contrastante do Apocalipse 6, que tratou do julgamento e fim do Israel espiritual, que era o primeiro céu. Aqui aparece os 144 mil das 12 tribos, sobre as quais você sempre teve curiosidade. Qual é a verdadeira identidade dos 144 mil das 12 tribos recém-criadas ao serem seladas com o selo de Deus, e a grande multidão com vestes brancas que ninguém podia contar? Você está curioso? Como diz que uma grande multidão vestida de branco sairá da grande tribulação, também haverá grande tribulação que deve ser experimentada.
para responder claramente a todas as perguntas, o chefe da tribo de João, Ig-won, preparou uma palestra. Espero que vocês recebam grande compreensão quando as profecias e realidades do Apocalipse forem plenamente testificadas, que seja um momento precioso em que a luz da verdade ilumine o seu coração. Vamos receber Ig-won, o chefe da tribo de João, que entregará a mensagem. Uma salva de palmas, por favor. Saudações. Eu sou Ig-won, nomeado em nome de João. Continuando da última vez, hoje darei uma palestra sobre o Apocalipse capítulo 7. Testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. As palavras que testificarei hoje serão o conteúdo do Apocalipse 7. Se eu fosse nomear o título do Apocalipse 7, seria As 12 Tribos Recém-Criadas do Novo Israel Espiritual. O título começa com o recém-criado, né? O recém-criado, porque algo deu errado com a primeira criação, uma nova é criada. Então, hoje, Deus cria uma nova nação, um novo povo de Deus, novamente, e essas são as 12 tribos do novo Israel espiritual mencionado em Apocalipse 7 hoje. Se o propósito de Deus nos 66 livros da Bíblia, no livro do Apocalipse for resumido em uma palavra, seria a criação de uma nova nação, um novo povo, as 12 tribos. Isto é o objetivo final de Deus. Deixa-me contar a você o fluxo do conteúdo de Apocalipse 7. Primeiro, em Apocalipse 6, o Sol, a Lua e as estrelas foram julgados. Eu sei que vocês aprenderam isso bem com o chefe da tribo de Tomé da última vez. Infelizmente, o tabernáculo de Deus, o templo e seus santos, comeram o sacrifício ao ídolo dado pelos nicolaítas e cometeram adultério e se tornaram um com o pastor de Satanás. E eles se tornaram propriedade de Satanás. Eles se esconderam em cavernas entre as rochas das montanhas dos gentios. Por causa disso, o tabernáculo, o templo de Deus e seus santos foram julgados e destruídos. Isso não foi apenas o fim de uma igreja, mas o fim de uma era de Israel espiritual. O reino e o povo de Deus se foram. É por isso que Deus deve criar um novo reino de Deus e um novo povo novamente. E esse é o conteúdo do capítulo 7 hoje. Dentro das 12 tribos, novo reino e novo povo, 144 mil pessoas seladas são criadas pela primeira vez. Em Apocalipse 7, 9 a 14, uma grande multidão que ninguém poderia contar aparece. Estes se tornam filhos de Deus e pessoas que serão escolhidas por Deus nos últimos dias. Próximo. Vamos ler o conteúdo de Apocalipse 7, 1 a 4, juntos, e eu vou te contar o conteúdo. Vamos ler? Depois disso, vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então, vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então, ouvi o número daqueles que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Você leu bem. A primeira palavra que aparece em Apocalipse 7:1 é depois disso. Isso nos mostra o antes e o depois do incidente. Depois disso, refere-se aos eventos do capítulo 6 de Apocalipse.
Como mencionei antes, o sol, a lua e as estrelas do primeiro céu foram julgados e acabaram. O povo de Deus, chamado primeiro céu e a primeira terra, havia desaparecido. Essa palavra foi o cumprimento de Mateus 8:12. Os súditos do reino serão lançados fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, após os eventos de Apocalipse 6, se olharmos para o conteúdo de Apocalipse 7, 1 a 8, 144 mil das 12 tribos estão sendo selados. Este será o evento que cumpre o conteúdo de Mateus 8:11, onde diz: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa. Está escrito: depois disso eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Os 4 anjos aqui se referem ao arcanjo. E os 4 ventos da terra que o arcanjo estava segurando significa os muitos anjos que pertencem aos arcanjos. Mesmo em nosso dia a dia, uma pessoa, um líder que é o chefe de uma organização, ele é chamado de chefe disso, chefe daquilo. E como esse líder é chamado de chefe, então existem aqueles anjos do céu. Está organizado em 4 grupos. O chefe desses anjos é expresso como arcanjos. Esses arcanjos estão segurando os 4 ventos da terra. Os anjos dizendo: não assopre na terra, nem no mar, nem em nenhuma árvore. A terra se refere ao templo do tabernáculo, e o mar se refere ao mundo. E qualquer árvore se refere às várias denominações. Então, está escrito para conter os ventos aqui. Por quê? Porque eles foram informados no versículo 3, não danifiquem nem a terra, nem ao mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Portanto, a razão pela qual os 4 anjos detiveram os 4 ventos da terra foi para selar os 144 mil servos de Deus. Então, eles seguram o vento e param de julgar até que o sele. E depois de selagem, o sopro e o julgamento continuam, certo? O que aconteceu então? Não soprou um vento forte no capítulo 6? Não julgou pelos anjos? Não parou o julgamento? Agora selam 144 mil. Depois da selagem, começa de novo o vento e o julgamento. É isso que está falando. Eles estão retendo o vento. Depois disso, viu outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Esta é uma das coisas mais importantes da lição de hoje, o selo de Deus. O que isso significa? O caráter chinês in aqui se refere ao selo, não ao homem. Selo. Vamos pensar. No seu selo terá o seu nome. E quando você coloca esse selo em algo, vai deixar a marca. E isso indica a sua posse. Portanto, se é o selo de Deus, o nome de Deus deve estar gravado nele. Qual é o nome de Deus? Sim, é Jeová primeiro. A propósito, quando você lê João 1:1, diz que a palavra é Deus. Portanto, a palavra de Deus está escrito no selo de Deus. E a pessoa que recebe essa palavra se torna o selo de Deus. Se você for a Ageu 2:23, está escrito: farei Zorobabel como meu anel de selar. E essas palavras são cumpridas por meio de Jesus. Porque Jesus disse: porque Deus Pai colocou seu selo de aprovação sobre mim. Com isso, podemos entender que o selo de Deus é a palavra de Deus e o pastor que recebeu a palavra.
Se é assim, qual seria o significado de até que selemos as testas? Isso significa gravar a palavra de Deus em suas mentes e corações. Isso foi comparado a colocar um selo numa pessoa, em gravar a palavra. Gravar a palavra de Deus na mente e escrever no coração, isso é o que podemos chamar de selagem. Agora, vamos dar uma olhada no significado de receber o selo de Deus. Reconhecer a palavra de Deus e escrever a palavra de Deus em minha mente e coração, este é o significado de eu fui selado. Como você vê aqui, existe um selo de Deus. Quando você grava essas palavras na sua mente e no coração, você poderia dizer, eu fui selado. Eu estou palestrando a vocês as palavras do Apocalipse de Deus. Julgando pelo que você acabou de aprender, eu estou selando você. E se você me ouve e reconhece essa palavra e aceita, você está em uma posição em que está sendo selado. Você entende? Não é difícil. Depois, um anjo que sobe da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus, disse, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então, o lugar onde o sol nasce significa Deus, no Salmo 84:11. O lugar onde o sol nasce se refere ao local de cumprimento do Apocalipse, onde a obra de Deus começa. Diz que o anjo que traz o selo de Deus tem a missão de selar. Portanto, nós está se referindo àquele que está selando. Diz, até que selemos as testas dos servos de nosso Deus. Portanto, estamos nos referindo ao anjo que tem o selo de Deus. Mas, está escrito aqui nós, nosso Deus. Então, eles são os anjos de Deus no mundo espiritual. Então, quem é aquele que sela aqui nessa terra? O anjo que trouxe a palavra de Deus dá a palavra ao povo. Mas não é como se o anjo fosse a cada pessoa e desse essa palavra. Se você for para o capítulo 10 de Apocalipse, há um anjo que vem com a palavra da revelação de Deus e de Jesus. O anjo traz esse livro e o dá a um homem em Apocalipse capítulo 10. Aquele que comeu o livro é capaz de entender totalmente essas palavras. Os anjos vêm e ensinam a Bíblia a cada pessoa? Não, não é assim. A Bíblia foi estruturada a revelar essas palavras a uma pessoa. Portanto, isso deve acontecer de acordo com essa palavra. Aparece em Apocalipse 10 um pastor que comeu o livro aberto, e a realidade desse pastor é o presidente Lee Man-hee de Shincheonji hoje. Hoje, o novo João, o pastor prometido, que é o presidente de Shincheonji, recebeu essas palavras, ensinou e selou os 12 chefes das tribos e deu a missão de selar 12.000 pessoas em cada tribo. Nós, aqui, em primeiro lugar, os anjos de Deus no mundo espiritual, o pastor que comeu o livro aberto, bem como os chefes das 12 tribos de Shincheonji, que foram selados pelo pastor. Próximo. Então, se há o selo de Deus, por outro lado, também há o selo de Satanás. Se você recebe o selo de Deus, você se torna posse de Deus. Mas, por outro lado, se você recebe o selo de Satanás, você se torna posse de Satanás. É por isso que você não deve receber o selo de Satanás. Por isso, em vez da expressão selo de Satanás, é chamada de marca da besta, em Apocalipse 13. Para o selo de Deus, a palavra de Deus é registrada. Mas para o selo de Satanás, as palavras de Satanás
mentiras estão registradas. O capítulo 13 de Apocalipse foi apresentado como 666, as mentiras. Você aprenderá isso em detalhes com o chefe da tribo, que explicará Apocalipse 13. Não podemos esquecer que não devemos receber a marca da besta, as mentiras de Satanás, porque assim nós tornamos posse do diabo. Portanto, não diga amém a qualquer palavra, e espero que você receba o selo da palavra da verdade. Qual selo devemos receber? Claro, devemos receber o selo de Deus. Assim, a marca da besta, em outras palavras, 666, isso não é código de barras de forma nenhuma. A marca da besta, a mentira, se acertarmos e reconhecermos essa mentira em nosso coração, nós tornamos propriedade de Satanás. Então, no final, não há outro lugar a não ser o lago ardente de enxofre. O propósito da fé é o céu e a vida eterna. Então, por que devemos ir para o inferno depois de todo esse esforço? Portanto, devemos receber o selo de Deus e, para isso, devemos receber a palavra da verdade. Minha esperança é que nós tornemos propriedade de Deus e nos tornemos todos os pastores, seminaristas e santos que viverão no céu com Deus para sempre. Qual é o propósito da nossa fé? Dinheiro? Honra? Autoridade? Acho que não. Como 1 João, capítulo 5, 13, diz, o propósito da nossa fé é meditar na Bíblia. Eu acredito que o propósito da fé em Deus e Jesus deve ser apenas o reino dos céus e a vida eterna. A maneira de chegar lá está bem documentada na Bíblia. Assim, espero que todos vocês e eu nos tornemos aqueles que estão selados com o selo de Deus, a palavra da verdade. Se você me perguntar, eu gostaria de receber o selo de Deus, mas o que é o selo de Deus? Eu responderei sobre isso agora. O selo de Deus que devemos receber hoje, é a nova aliança, da qual Jesus falou em Lucas 22, 14 a 20 e Hebreus 8, 10 a 12. Devemos ter essa palavra dentro de nós. Simplesmente falando, é a nova aliança, o livro do Apocalipse. O que é a nova aliança? Isso mesmo, é o livro do Apocalipse. Esse livro do Apocalipse foi escrito como uma visão ou profecia 2000 anos atrás. Mas hoje, tudo foi cumprido em realidade. É por isso que eu posso testemunhar assim. Gravar a profecia do livro do Apocalipse e sua realidade em nossos corações e mentes é o selo de Deus que devemos receber hoje. Através desse seminário sobre Apocalipse, eu realmente espero que seja um tempo precioso onde todos os pastores e todos os crentes serão selados. Deixe-me dizer isso novamente. O selo de Deus que devemos receber hoje é a nova aliança, a profecia e realidade do livro do Apocalipse. Agora, vamos ler Apocalipse 7, 5 a 8. Em 7, 4, o número dos servos selados é mostrado. Vem a ser 144 mil de cada uma das 12 tribos. Vamos verificar o conteúdo dos versos 5 a 8. Vamos ler. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Você leu bem. Vamos dar uma olhada no número de servos selados. Existem 144 mil pessoas das 12 tribos. Dando uma olhada em Apocalipse 7, 4 a 8, há 12 tribos
com 12.000 em cada tribo, que compõem os 144.000 que foram selados com aquele selo. Essas 144.000 pessoas não são um número simbólico, mas, na verdade, é um número que deve ser criado. Como esses 144.000 são criados? As pessoas simplesmente se reúnem aleatoriamente e fazem esse número? Isso não é verdade. Esses 144.000 foram profetizados há 2.006 anos atrás, que devem ser criados nos últimos dias. Foi profetizado em Jeremias 31, 27, que 2 tipos de sementes seriam semeadas, a semente do homem e a semente dos animais. E de acordo com essas palavras, 600 anos depois, Jesus veio a essa terra e semeou boas sementes em seu campo. A boa semente é a semente de Deus. Porém, quando essa semente de Deus é semeada, o inimigo, o diabo, vem a semear a sua própria semente, o joio. E Jesus disse: a boa semente, a semente de Deus, crescerá e se tornará grão mais tarde. Depois de colher o grão, você coloca em um celeiro, e Jesus profetizou com antecedência que o celeiro seria o reino dos céus, onde Deus e Jesus estão. A semente de Deus foi lançada nessa terra. As sementes do diabo também foram plantadas. Em Lucas 8:11, é dito que a semente é a palavra de Deus. E semente que Jesus plantou não foi a semente plantada por um agricultor literal, mas foi a palavra de Deus, a semente de Deus. 2.000 anos se passaram desde que a semente de Deus foi semeada. Este cultivo espiritual teve tempo suficiente para os grãos amadurecerem. Se você olhar Apocalipse 14, 14 a 16, diz: agora o grão está maduro, e o anjo leva a foice para a ceifa. Se você olhar no Apocalipse 14, a Bíblia nos diz que os primeiros frutos da colheita são os 144.000. Sim, os 144.000, as primícias, foram produzidas. E em Tiago 1:18, é dito: eles foram gerados pela palavra da verdade. Portanto, é por isso que a colheita dos 144.000 ocorre hoje, e eles são seladas em Apocalipse 7. Ao gravar o cumprimento do livro de Apocalipse, os 144.000 nasceram da palavra da verdade. Finalmente, de acordo com a vontade de Deus, os filhos de Deus, as primícias e os 144.000 foram criados através da colheita e selagem. Quem são essas 144.000 pessoas? Essas são os que receberam o selo de Deus, a nova aliança, Apocalipse, criados depois de colher e selar os 144.000. Eles são os que selaram as leis de Deus, isto é, o Apocalipse, como escrito em Hebreus 8, a lei de Deus estará escrita na mente e no coração. Uma vez que está selado, ele pode ensinar outras pessoas. Eles são os que cumprem o dever de pastor da nova nação, novo povo de Deus, o novo Israel espiritual. Além disso, conforme Apocalipse 22, esses são os servos de Deus que servirão como reis e sacerdotes para todo sempre. Lembre-se bem de que esses 144.000 cumprirão o dever de um sacerdote que ensina a palavra no reino de Deus. Eles são verdadeiramente abençoados. Eles se tornam os filhos de Deus que nasceram da semente de Deus, cumprindo o que foi profetizado há 2.600 anos, os que receberam as maiores bênçãos. Continuando, como podemos saber se alguém foi selado ou não? Se eu disser, fui selado, então estou selado? Na escola,
Como sabemos, se um aluno sabe a resposta para um problema de matemática, nós temos, nos termos da palestra de hoje, se ele escreveu isso em sua mente ou não. Como é que nós vamos saber? Se eu disser, eu sei bem, esse aluno está sabendo? Absolutamente não. Nós temos que fazer um teste. Somente assim o verdadeiro entendimento é revelado, não é? Hoje em Xintiandi, há um teste na realidade para saber se essa pessoa realmente escreveu a nova aliança, o Apocalipse, em sua mente e coração. As 12 tribos de Xintiandi fizeram exame para colocar o novo pacto que devemos manter em ação, e a foto que você vê aqui é dos membros de uma determinada tribo em roupas brancas, ajoelhando diante do trono de Deus. Espero que todos vocês entendam que as realidades dessas palavras só podem ocorrer em 12 tribos de Xintiandi e em nenhum outro lugar do mundo. Continuando. Se você ler Apocalipse 7, 5 a 8, aqui aparecem as 12 tribos. Quando você olha para os nomes das 12 tribos, os nomes dos 12 filhos de Israel, também conhecido como Jacó, estão registrados. Então, o nome dessas tribos serão usados assim mesmo, como aparece aqui? Ou existe outra intenção de Deus? Vou explicar. Os nomes das 12 tribos de Israel, o novo Israel espiritual, ou seja, nova nação e novo povo que é criado hoje, usa os nomes dos 12 discípulos de Jesus. Nesse capítulo, usaram os nomes dos 12 filhos de Jacó do Antigo Testamento, mas na realidade cumprida hoje, usamos os nomes dos 12 discípulos de Jesus. Esta não é minha interpretação pessoal. É de acordo com a palavra de Jesus. Em Mateus 19, 28, Jesus disse, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O cumprimento disso é no momento da renovação de todas as coisas, que é quando a sétima trombeta de Apocalipse 11, 15 é tocada. Nesse momento, o reino do mundo se torna reino de Deus. Jesus promete a autoridade para julgar aos 12 discípulos que o seguiram, para julgar as 12 tribos de Israel que aparecem nesse tempo. Mas o problema é que 2000 anos atrás, os discípulos de Jesus foram martirizados e faleceram. Seus corpos não existem aqui. Então, como vão governar sobre as 12 tribos que são criadas nesta terra? A resposta está em Apocalipse 21, 14. Diz que os 12 discípulos são as 12 pedras fundamentais. A cidade santa do reino espiritual, a Nova Jerusalém, que é o céu, os 12 discípulos de Jesus são as 12 pedras fundamentais. E esse reino de Deus está descendo a essa terra, porque é dito, a cidade santa, Nova Jerusalém, está descendo para o novo céu, nova terra. Quando ela vem a essa terra, os nomes dos discípulos virão também. Assim, os nomes das 12 tribos deveriam ser o nome das 12 discípulos. Portanto, o espírito e o corpo se tornam um. Como quando colocamos nome nos recipientes, como nós chamamos? Nós chamamos de acordo com o seu conteúdo, né? Se contém arroz, é uma tigela de arroz. Quando colocamos sopa, se torna tigela de sopa. Nós referimos ao recipiente do acordo com seu conteúdo. E, portanto, quando os espíritos dos discípulos estão com aqueles que estão nessa terra, e são como tigelas, os nomes de cada tribo que é como os recipientes para os espíritos dos discípulos devem ser nomeados com o nome dos discípulos. É por isso que as 12 tribos de Xintiandi, as 12 tribos do novo Israel espiritual, devem receber o nome dos 12 discípulos como o nome das 12 tribos. Então, usamos os nomes das 12 tribos como esse: tribo de João, tribo de Pedro,
de Tiago, tribo de André, tribo de Tadeu, tribo de Filipe, tribo de Simão, tribo de Bartolomeu, tribo de Mateus, tribo de Matias, tribo de Tiago e tribo de Tomé. Esta é a história do cumprimento. Então, por que os nomes das 12 tribos do Antigo Testamento são mencionadas nessa referência? Originalmente, era a vontade de Deus. Tratava-se da restauração de Israel, reino de Deus. Hoje, os 12 discípulos que morreram 2000 anos atrás vivem como espíritos. Seus espíritos se tornaram um com as 12 tribos estabelecidas nessa terra e eles trabalham juntos como um, em espírito e em carne, para comandar, governar e julgar as 12 tribos do novo Israel espiritual, que são as 12 tribos de Shincheonji. Hoje, as 12 tribos de Shincheonji foram estabelecidas. Essa história ocorreu apenas em Shincheonji, não foi reproduzida em nenhum outro lugar do mundo. Assim, em 14 de março de 1995, os 12 chefes e as 12 tribos foram estabelecidas no estádio Suwon. Eu quero que vocês saibam que isto é a realidade que existiu apenas em Shincheonji, que não é encontrada em nenhum outro lugar do mundo. Agora, vamos ler Apocalipse 7, 9 a 14. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Sim, você leu bem. A primeira palavra que aparece no versículo 9 é depois disso. Não vimos isso antes no versículo 1? Então, o que aconteceu antes desse versículo 9 do capítulo 7? Como continuamos a explicar, houve a criação dos 144 mil. Então, isso, como em depois disso, o que aconteceu antes disso foi que o julgamento foi colocado em espera e os ventos foram retidos até que os 144 mil fossem selados. 144 mil foram selados, enquanto o julgamento estava suspenso. Já que diz que os ventos param até que a selagem seja feita, agora que a selagem acabou, o vento vai soprar de novo, não é? Isso é chamado de grande tribulação, de acordo com Apocalipse 7, 9 e 14. No meio da grande tribulação, vem uma grande multidão com vestes brancas que ninguém pode contar. De onde a grande multidão com vestes brancas que ninguém podia contar saiu? Diz que a grande multidão que ninguém podia contar vem de todas as nações, tribos, povos e línguas. Aqui diz, ninguém pode contar, não é? Aqui diz 144 mil que podem contar, certo? Portanto, isso se refere ao número real. E aqui diz, ninguém pode contar, significa não há como contar. Mas por que um número incontável de pessoas vem de nações, tribos, povos e línguas? Uma nação se refere a uma igreja. Uma tribo se refere a uma denominação. Povo se refere aos membros da congregação e línguas se referem a uma doutrina. Como 1 Pedro 2, 9 diz, um sacerdócio real. Assim como um rei governa um reino, um sacerdócio real, que é um pastor, governa a igreja. Da mesma forma, de igrejas, denominações, membros da congregação e doutrinas, vem um número incontável de pessoas ao trono de Deus, e é o que diz. O que significa grande multidão com vestes brancas?
vestes brancas não significa as roupas brancas reais, mas essas vestes brancas estão falando sobre as vestes do coração das pessoas. É por isso que se diz que as roupas do coração, o coração, são branqueados. E apenas o sangue de Jesus pode lavar isso. As vestes brancas referem-se ao coração lavado com o sangue de Jesus e às obras justas. Como João 15:3 diz, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Nós só podemos lavar nossos pecados e nossas imundícies por meio das palavras de Jesus ou do sangue do Cordeiro. Dessa forma, podemos nos tornar santos sem pecado. Então, estaremos qualificados para viver com Jesus e Deus. Portanto, essa palavra, numerosas pessoas que foram purificadas pela palavra de Jesus, vêm ao trono de Deus e do Cordeiro com ramos de palmeiras em suas mãos para cumprir. Então, olhando para quem era a grande multidão vestida de branco, eles estão saindo de cada denominação referida como nação, tribo, povos e línguas, porque eles entenderam a palavra de Deus. De cada denominação, eles saem de cada denominação dizendo: oh, realmente, essas palavras de Jesus são verdadeiras. Eles vêm para o novo Israel espiritual. Depois de ouvir as palavras das 12 tribos, eles pensam: essas palavras são verdadeiras. E, eventualmente, eles saem de cada denominação para o novo Israel espiritual. Mas esta multidão de branco não são pastores. Isso está falando sobre o povo e os santos. Os 144.000 estavam se referindo aos pastores, os selados. Essa multidão em branco são os que se reúnem depois da grande tribulação, depois disso. Eles são os que ouvem e entendem as palavras reveladas pregadas do novo Israel espiritual, as 12 tribos de Xintiandi, e eles reconhecem como a verdade. Eles são os santos, povo. Espero que você possa ver a diferença entre as duas. Diz que uma grande multidão que ninguém podia contar estava diante do trono e do Cordeiro. Onde seria isso? Está escrito em Apocalipse capítulo 14. Diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000. Então, Jesus está em pé sobre o monte Sião, e com eles os 144.000. Nós acabamos de ver em Apocalipse 7 que os 144.000 são feitas de 12 tribos. Assim, o lugar onde a multidão em branco se reúne, diante do trono de Deus e do Cordeiro, é o lugar onde estão as 12 tribos. Portanto, nós, aqui em Xintiandi, estamos entregando essa palavra para todo mundo por meio desse seminário de Apocalipse, e acreditamos que muitas pessoas ouvirão e compreenderão essa palavra para se reunir. Qual é a diferença entre os 144.000 e a grande multidão em branco? Selam as 144.000 pessoas. Eles são os selados, os sacerdotes. Eles se tornam os pastores. E a grande multidão em branco, que se reúne depois que os 144.000 são selados, perdoados pelo sangue de Jesus, são os santos, o povo. Além disso, os 144.000 são os colhidos. Os colhidos. Os 144.000 são as pessoas que foram colhidas, seladas, que pertencem às 12 tribos e recebem o dever de sacerdotes. A grande multidão com vestes brancas são aqueles que vêm para o reino de Deus, são lavados pelo sangue do Cordeiro e se tornam o povo do reino e membros da congregação. Em suma, multidão em branco. Agora, vamos ler Apocalipse 7, 15 a 17 juntos. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. E ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Sim, você leu bem.
Está escrito, eles estão diante do trono de Deus, não é? Esta é a continuação do conteúdo anterior. Eles se referem aos 144.000 e à grande multidão vestida de branco, as 12 tribos do novo Israel espiritual. Diz, eles estão diante do trono de Deus. E foi dito que eles servem dia e noite em seu santuário. O santuário onde 144.000 e grande multidão em branco estão é o novo céu, nova terra, isto é, o templo do tabernáculo do testemunho. Este é o novo céu, nova terra, as 12 tribos de Shincheonji. Este se tornaria o santuário de Deus nessa terra. É dito que Deus estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O tabernáculo de Deus é o céu do reino espiritual. O reino dos céus está com eles. Os 144.000 e a grande multidão em branco. Isso se pode ver no Apocalipse 21, 1 a 3. Foi dito que a cidade santa, Nova Jerusalém do reino espiritual, virá para o novo céu e nova terra, e que a morada de Deus estará com os homens. O que acontece quando Deus estende sua tenda? Apocalipse 21, 4 diz, não haverá mais morte. Diz assim. Isso era o que Deus tanto queria. Gente que poderia ter vida eterna com Deus antes de pecar, mas por causa do pecado do Adão, Deus foi embora e a morte veio a essa terra. Deus que deixou essa terra, Ele queria voltar, mas não pôde fazer isso por causa do pecado da humanidade. No entanto, todos os planos de Deus foram cumpridos. E quando Deus finalmente volta hoje, a obra de restaurar tudo é concluída. Portanto, o propósito de Deus, o reino dos céus e a vida eterna são cumpridas hoje. O tabernáculo de Deus está sendo estendida sobre eles. Isso é o que se cumpre hoje. Amados, devemos crer nessa palavra. Jesus, que veio a essa terra há 2.000 anos, também clamou pela vida eterna. O que você prefere, vida ou morte? A esperança de todos é não morrer. Essa também é a vontade de Deus. Então, a Bíblia, Deus e Jesus profetizaram claramente: não haverá mais morte. Isso deve ser cumprido de acordo com essa palavra. Espero que você acredite nessa palavra. E ele diz: o Cordeiro será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. A água viva significa a palavra da vida que dá a vida eterna. A palavra da água da vida, é claro, que deve haver uma fonte de água. Deve haver uma fonte de água viva. O trono de Deus e do Cordeiro é a fonte da palavra da vida, de onde a palavra vem. O pastor, com quem Deus e Jesus está, também se torna a fonte da palavra como uma fonte nessa terra. O pastor que prega a palavra da vida, aquele que venceu hoje, torna-se a realidade da fonte da água da vida. Jesus nos conduz à fonte da água da vida. E além disso, aqueles que receberam a palavra da água da vida não são prejudicados pelo sol nem por qualquer calor abrasador. Ele estava nos dizendo que iremos para o céu se nunca recebermos a marca da mentira da besta, se não sermos enganados pela palavra do diabo e se guardarmos as palavras de Deus e de Jesus até o fim. Assim, examinamos todo o conteúdo do capítulo 7 de Apocalipse. Agora, deixe-me dar uma conclusão. Apenas as 12 tribos do novo Israel espiritual, o povo de Deus, são aqueles que são prometidas na Bíblia que pertencem a Deus. Esta não é a minha história, mas é o conteúdo de Apocalipse 7 que aprendemos hoje. Portanto, se alguém não se juntar aos 144.000 e a grande multidão em branco do novo Israel espiritual, eles se tornarão pessoas que não têm nada a ver com Deus. Portanto, todos amados,
Eu realmente espero que nós tornemos o povo celestial de Deus, que receba a salvação ao se tornar membros das 12 tribos de novo Israel espiritual e receba o reconhecimento de Deus. A vida de fé é um caminho que segue a Bíblia. Não pense, o Senhor compreenderá incondicionalmente meu coração por conta própria. Isso não é assim. Em Mateus 7 é dito, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Portanto, espero que entendamos completamente essa palavra de Apocalipse, que é a vontade de Deus e a vontade de Jesus, para que todos nós vamos para o reino dos céus, que almejamos e viveremos juntos com Deus para sempre. Além disso, no livro do Apocalipse, é dito que a grande multidão vestida de brancos lavou suas vestes e as tornou brancas no sangue do Cordeiro. E os 144 mil são os sacerdotes, um reino e sacerdote comprado pelo sangue de Jesus. Isso é o que a Bíblia diz. É por isso que o sangue de Jesus é absolutamente necessário para nós. Mas o que é o sangue de Jesus? Não devemos saber? O sangue de Jesus é a palavra do Apocalipse. Hoje, essas palavras que testificam sobre o cumprimento, a realidade do livro do Apocalipse, são o sangue de Jesus com o qual devemos comer e nos lavar. Esse sangue de Jesus entra em nós, e por meio desse sangue, nossos pecados são removidos e temos o direito de viver com Deus. Hoje, espero que através das palavras dessa revelação, o sangue de Jesus, todos nós possamos receber a expiação dos nossos pecados e nos tornar filhos de Deus. Amados pastores e seminaristas, e muitos dos nossos santos, há quanto tempo esperamos pela segunda vinda de Jesus? E há quanto tempo temos esperado que a nova aliança de Jesus seja cumprida? Estamos testificando a vocês esta palavra que se cumpriu hoje. As palavras do segredo do reino dos céus, que Deus escreveu pessoalmente, essa palavra do livro do Apocalipse que foi guardada por Deus até hoje. Agora chegou o tempo. Ele deu para Jesus, e Jesus cumpriu as palavras escritas capítulo por capítulo, abrindo todos os selos. E toda vez que ele cumpria, ele mostrava todas as realidades que apareciam para uma pessoa. Isto é, o pastor prometido de hoje, o presidente de Xintiandi, ou representante de Xintiandi. Consequentemente, esse pastor viu e ouviu todas as realidades do livro do Apocalipse, e ele estava no lugar onde o livro de Apocalipse estava sendo cumprido. É por isso que ele sabe tudo. Jesus deu a comer ao pastor esse livro, assim como em Apocalipse 10, e o enviou às igrejas com o que viu e ouviu. Exatamente como as palavras em Apocalipse 22, 16, de que dizia, eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar as realidades de todo o livro de Apocalipse para as igrejas. Portanto, da mesma forma, com o pastor prometido na linha de frente, os líderes das 12 tribos estão testificando sobre o livro do Apocalipse como um. Hoje, como esse livro do Apocalipse está todo aberto, e o livro da vida que devemos conhecer, também é dito que se alguém adicionar ou retirar desse livro, eles não podem ir ao céu. Portanto, mesmo que nossa denominação seja diferente, espero que possamos nos tornar um nessa palavra e possamos verdadeiramente alcançar nossa esperança, o reino do céu e a vida eterna. Finalmente, acredito que todos nós que ouvimos essa palavra, você e eu, nós precisamos tornar um. Eu acredito que nós somos um em Deus e Jesus. Não vamos lutar, mas nos tornar um na fé e todos ir para o céu juntos. Eu te amo sinceramente. Finalmente, levantaremos nossos dedos ao dizer somos um, com o significado de que nós somos um em Deus e em Jesus. Eu ficaria grato se levantássemos os nossos dedos juntos. Sim, acreditamos que somos um em Deus e em Jesus. Vamos para o céu juntos. Somos um. Obrigado. Por fim, vamos orar juntos. Santíssimo Deus Pai, damos graça e glória a você por nos permitir esse dia precioso e por nos permitir estudar as palavras de Apocalipse 7 juntos.
Deus Pai, por favor, ajude todos nós a perceber, pertencer às 12 tribos do novo Israel espiritual, de acordo com as suas palavras e as de Jesus. E além disso, ajude-nos a nos lavarmos completamente com o sangue de Jesus, para que nós tornemos qualificados para viver junto com Deus e Jesus para sempre. Nosso único objetivo é o céu. Acreditamos que devemos conhecer o livro de Apocalipse para entrar no reino dos céus. Diz que quem adicionar ou retirar do livro do Apocalipse não poderá ir para o céu. Então, por favor, dê-nos graça para que todos possam aprender totalmente essas palavras e ir para o céu sem adicionar ou tirar delas. Dê a graça infinita dos céus aos amados pastores, seminaristas e todos os santos que estão ouvindo essa palavra, para que possam ter o coração, os olhos e os ouvidos abertos para entender a palavra. Por favor, Deus, trabalhe por meio deles, para que todos possam ser selados com essa palavra de Apocalipse e se tornarem seus preciosos povos de Deus. Deus, por favor, esteja junto com todos aqui até Apocalipse 22 e até o momento em que tudo estiver concluído. Por favor, libere o ambiente deles e permita que eles possam ouvir essa palavra até o fim. Agradecemos a você e oramos tudo em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ouvir até aqui. Vamos terminar aqui. Obrigado. Diz que quando a primeira trombeta soou, granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra, e 1/3 da terra e das árvores foram queimados. Algumas pessoas dizem que isso é uma bomba nuclear por causa desse conteúdo. Se isso é uma bomba nuclear, onde deveria estar? Não deveria estar no armazém de armas? Se você não souber da primeira à sexta trombeta, você não poderá ouvir o som da sétima trombeta ou tampouco verificar. Eu realmente desejo que todos vocês abram seus corações e ouçam atentamente para receber e desfrutar a mensagem da salvação contida naquela trombeta. Sim, na quinta-feira dessa semana, como no vídeo de trailer que você viu agora, o chefe da tribo de André, Kim Il-gon, vai entregar as palavras do Apocalipse capítulo 8. Apocalipse 8 é o capítulo em que 4 das 7 trombetas são tocadas, como o último selo dos 7 selos que selaram o livro do Apocalipse é quebrado. O horário é o mesmo de hoje, às 10 horas. Então, espero que todos atendam e realizem a preciosa vontade de Deus e as promessas. A razão pela qual a Igreja Shincheonji pode testemunhar as palavras do Apocalipse com tanta confiança é porque existe um pastor prometido que dominou não apenas a nova aliança Apocalipse, mas também as profecias e suas realidades nos 4 evangelhos, além das palavras do Apocalipse que você ouviu hoje. Se você tiver mais perguntas sobre a Igreja Shincheonji e sua doutrina, entre em contato com o número representativo de cada tribo mostrado na tela. Iremos guiá-lo detalhadamente e com gentileza. Com a oração que o Senhor nos ensinou, encerraremos todo o nosso programa de hoje. Vamos oferecer o Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso conclui o seminário online de Shincheonji, testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. Obrigado a todos que nos acompanharam.